Bom, ontem eu estava vendo uma entrevista do Carrano. Carrano foi o cara que escreveu o livro O Canto dos Malditos, que serviu de referência para a construção do filme O Bicho de Sete Cabeças. E é um livro pesado que fala sobre a questão da loucura e das instituições manicomiais. Bom, então eu resolvi agora abordar essa temática sobre esse universo da loucura. E hoje nós vamos focar especificamente no tema esquizofrenia. Então você já sabe, tá curioso, quer saber? Então vem comigo! O termo esquizofrenia pode ser entendido em sua etimologia como mente dividida ou fragmentada. A esquizofrenia faz parte de uma das várias formas possíveis de manifestação da psicose. Ela é considerada pela psicopatologia como um tipo de sofrimento psíquico grave, caracterizada principalmente pela perda ou alteração do contato com a realidade. A esquizofrenia é o transtorno mental de maior comprometimento ao longo da vida. O que ocorre é uma fragmentação da estrutura básica do processo de pensamento, criando assim uma dificuldade em estabelecer a distinção entre as experiências internas e externas. Tá, mas o que ocorre no cérebro de um esquizofrênico? Alterações bioquímicas e estruturais que geram alterações dos neurotransmissores. Não entendi nada. O que ocorre é uma disfunção dopaminérgica, ou seja, em uma parte do cérebro ela é produzida em cargas excessivas e em outra parte ela tem a sua produção reduzida drasticamente. Calma que você vai entender. Esse é o Plínio. O Plínio tem um cérebro. Dentro do cérebro do Plínio nós temos aqui o lobo temporal. Veja aqui, lobo temporal, que deveria estar produzindo pouca dopamina, mas está produzindo muita dopamina. O lesado do Plínio também possui um lobo frontal, que deveria estar produzindo muita dopamina, mas no caso dele está produzindo pouca dopamina. Ou seja, esse desequilíbrio na cabecinha do Plínio pode gerar um quadro de psicose e um subquadro de esquizofrenia. Tá bom, entendi. Os sintomas da esquizofrenia podem variar de pessoa para pessoa, podendo surgir de maneira gradual ou manifestar-se de maneira explosiva e instantânea. Os sintomas da esquizofrenia, de maneira geral, são perturbações mentais muito fora do normal. Confira algumas aí no nosso videoclipe. Acabou? Ufa! Bom, vocês viram que são muitos os sintomas. Geralmente eles aparecem em grupos de 3 ou mais dessas alterações, quadro que nós psicólogos chamamos de comorbidades. A esquizofrenia tem a sua causa ligada a um conjunto de fatores, e 3 desses fatores são decisivos: o quadro psicológico, o ambiente e o histórico familiar de transtornos mentais, que nesse caso chamaremos de herança genética. No entanto, o fator mais importante para o desencadear desse transtorno é o meio ambiente. Uma pessoa pode ter condições genéticas ou quadro psicológico comprometido e mesmo assim nunca evoluir para a esquizofrenia de fato, ou até mesmo suavizar os sintomas da esquizofrenia. Isso porque o seu ambiente ou meio familiar possui estrutura emocional estável, segura e acolhedora, o que pode evitar o progresso ou surgimento da esquizofrenia. No entanto, ambientes desestruturados, inseguros e cercados por constantes conflitos são grandes potenciais para que o transtorno venha à tona. E esse ambiente pode ser um lar onde haja constante ameaça de estresse, o convívio com pessoas agressoras ou até mesmo relacionamentos tumultuados e destrutivos. O uso de substâncias psicoativas podem ser responsáveis também pelo desencadeamento de surtos e o afloramento de quadros psicóticos, tais como a esquizofrenia. Cocaína, LSD, maconha e anfetamina são as principais drogas que podem dar suporte ao desenvolvimento de tal transtorno. Importante frisar que essas drogas não criam esquizofrênicos.
mas elas podem ser um gatilho para um quadro que chamamos de processual, onde a pessoa já apresenta comprometimento ou predisposição genética. A esquizofrenia afeta tanto homens quanto mulheres. E ela começa geralmente na adolescência ou na fase adulta. Geralmente surge nos homens por volta dos 25 anos e nas mulheres por volta dos 30 anos. Outra curiosidade a ser observada é que a maioria das pessoas que são esquizofrênicas desenvolvem forte apego a temas religiosos. Muitos inclusive relatam delírios e experiências religiosas tais como visões com imagens místicas, comunicação com seres divinos via telepatia, vozes espirituais e até troca de ideia com entidades superiores. Mas fala aí, Over, esquizofrenia tem cura? Não, esquizofrenia não tem cura, mas tem tratamento. O tratamento da esquizofrenia requer duas abordagens, uma medicamentosa e a outra psicoterapêutica. O tratamento medicamentoso é feito à base de remédios conhecidos como neurolépticos ou antipsicóticos. No entanto, o aliado mais importante no tratamento de um quadro psicótico tão grave como a esquizofrenia é, sem sombra de dúvida, o tratamento psicoterapêutico. O psicólogo atuará de forma a dar um novo significado para as emoções desse cliente que está em sofrimento mental, possibilitando assim sua readaptação e convivência no mundo social. Por isso, fica aqui a observação final de que a esquizofrenia não é uma escolha, mas sim uma condição. Portanto, é obrigação familiar acolher seu ente querido com muito carinho, pois isso será fundamental para sua reinserção social, para sua melhor condição de vida e adaptação. Ok?